Oi gente, aqui é a Amanda do blog Through Some Words e esse é mais um vídeo em parceria com o blog Fofocas Literárias. E hoje eu vim fazer resenha de Cinder, primeiro livro da série As Crônicas Lunares. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, não reparem na minha voz, eu tô um pouco rouca, então relevem esse fator. Antes de falar sobre o plot da história e o cenário e tudo mais. E aqui no Brasil eu tinha comentado em algum outro vídeo que não sabia se o terceiro livro já tinha sido lançado, mas já foi lançado sim, então aqui no Brasil tem publicado Cinder, que é o primeiro, Scarlet, que é o segundo, e Cress, que é o terceiro. E eu vou começar falando pra vocês sobre esse aqui, que é o início de tudo, né? Então a série é uma releitura de contos de fadas, meio que misturado com ficção científica, basicamente. E nesse primeiro livro aqui a gente vai conhecer a Cinder, né? Então a gente vai entrar aí na releitura da história da Cinderela. Bom, se passa num mundo futurístico, eles estão vivendo aquilo que eles chamam de Terceira Era. A sociedade, né, o mundo passou já pela Quarta Guerra Mundial, então, assim, pensa no estado do lugar, né, do planeta Terra, pensem. E a história se passa em Nova Pequim, que seria a capital da Eastern Commonwealth, que eu não vou me lembrar, não sei como é que se fala, como é que ficou a tradução dessa parada em português, mas seria algo como Comunidade do Leste, né, algo assim. E a Nova Pequim é a capital desse lugar e ela é regida por uma monarquia, né, assim, pelo que eu entendi, isso não fica claro, mas pelo que deu pra entender, inclusive se alguém tiver entendido isso melhor, ou enfim, coisa do tipo, me avisa. Mas, pelo que eu entendi, a Ásia, olha aí, né, conflitos políticos rolando aqui no meio do negócio, mas enfim. A Ásia foi meio que unificada, e é como se essa Eastern Commonwealth fosse a junção da Ásia inteira e Nova Pequim a capital, né? Pequim, pra quem não sabe, é a capital da China, e Nova Pequim aqui é a capital dessa Eastern Commonwealth, dessa comunidade do leste aí. Então a Cinder, nossa protagonista, mora aqui, tá? E, bom, outros fatores que a gente tem que considerar nesse cenário. A Lua foi colonizada, só que pensa, tem gente morando na Lua, só que assim, não são mais assim, pessoas da Terra que foram pra Lua. Já tem a galera que tá morando lá, são tipo lunares mesmo, entendeu? Já estão lá há gerações e gerações, nasceram lá, enfim, são de lá. Né? Não é mais uma galerinha que saiu daqui agora e resolveu povoar a Lua, não. E também é regida sob o Império. E, bom, tem uma praga aí rolando na Terra como um todo, que é chamada de letumose, é uma doença que é altamente contagiosa e mata em questão de dias. Então isso aqui é o cenário da nossa história. Basicamente, a Cinder, né, ela é uma mecânica, ela é uma das melhores mecânicas de Nova Pequim, e ela mora com a sua madrasta e duas irmãs, bem ao estilo Cinderela. Pra falar do plot da história, eu achei interessante a gente pegar esses fatores e juntar com os fatores da história da Cinderela, né? A autora deixou muito claro todos aqueles pontos principais da historinha original da Cinderela nesse livro aqui, só que de uma forma muito original. Então, a Cinder, né, ela é uma mecânica e ela trabalha pra essa madrasta, então todo o dinheiro que ela consegue, etc., vai pra essa madrasta. E, detalhe que eu tava esquecendo e talvez seja mais importante a respeito da Cinder, é que ela é um ciborgue. Então, assim, a gente tá numa era futurística, nossa protagonista, ela é um ciborgue, ela é meio gente, meio robô. Então, tipo, ela é humana, ela nasceu humana, alguma coisa aconteceu e ela teve algumas partes do corpo substituída por mecânica, assim, partes mecânicas, né? A mão dela, o pé dela, entre outras coisas, assim, até umas partes, tipo, cerebrais mesmo foram substituídas e, enfim, ela é um ciborgue, então é muito legal. Então, assim, esse livro tinha tudo pra dar errado, assim, na minha opinião, né? Quando eu fiquei sabendo mais ou menos sobre o que se tratava a história, eu falei, cara, isso vai ser uma droga. Vai ser uma viagem muito louca e muito louca que não vai dar certo. Só que deu certo. É muito legal. E, bom, a Cinderela é uma ciborgue, ela é uma mecânica, trabalha pra madrasta e pras irmãs, né? Todo o dinheiro que ela consegue vai pra madrasta, ela meio que sustenta a família dela. E o pai dela morreu, que nem a historinha da Cinderela, né? A diferença é que aqui a gente sabe que ela foi adotada, né? Ela não é filha biológica do pai, etc. Ela foi adotada e, bom, alguma coisa aconteceu com ela no passado, que ela acabou tendo essas partes do corpo, né, substituídas. E, bom, agora ela está lá em Nova Pequim, trabalhando pra essa madrasta malvada, chata e etc. Bom, várias coisas vão acontecer, ela vai conhecer o Príncipe Encantado, vai ter o Bai, aquela cena de sapatinho, ela tem aqui também. Enfim, todos aqueles pontos que eu falei que são importantes, né, na história original, eles acontecem aqui. É que a história, ela dá muitas voltas, então assim, a gente aqui, nesse livro, a gente tem a relação
Cinder, madrasta e irmãs, né? Cinder e príncipe Kai, Cinder e a doença, a praga, e qual foi o que eu anotei? Cinder e a rainha má. Tem uma rainha má, a rainha lá da lua, ela não é legal. Isso não é spoiler, mas a rainha não é legal. E, bom, é isso que dá pra falar sem eu dar spoiler sobre o que se trata essa história. E todos esses pontos que eu citei, né, da Cinder como um ponto central, né, nisso tudo vão se intercalar em algum momento, vão fazer todo sentido e, enfim, basicamente é isso. E talvez essa seja a resenha mais louca e complicada e bizarra que eu já tenha feito. E se vocês me verem olhando pra baixo é porque eu tenho que lembrar dos pontos importantes que eu anotei pra falar aqui pra vocês. Mas vamos lá, eu gostei bastante, achei que a leitura ela é super rápida, pelo menos desse primeiro livro. É uma história bem divertida, e assim, é uma história que vai te prender do começo ao fim. Só que, do começo até a metade do livro, eu achei um pouquinho bobo. Não sei se porque eu também tava já meio que com preconceito, assim, sabe? De tipo, não vai dar certo. E aí eu achei meio bobinho, assim, principalmente que no começo a gente tem a relação da Cinder com as irmãs, né? Com a Aiko, que é um androidezinho, um amiguinho dela. Enfim, mais bem exploradas, e eu achei um pouquinho superficial, assim, tava achando meio chato, mais ou menos. Só que aí depois disso as coisas vão caminhando pra um outro rumo, e aí você vê que tem muita coisa pra acontecer, e o negócio vai ficando sério, você vê que, caraca, tá tenso, tá tenso, tá tenso, e basicamente quando a gente termina esse livro a gente vê que isso aqui é tipo a pontinha do iceberg, entendeu? Tem muita coisa pra acontecer, tem muita história pra ser desenvolvida no decorrer dos próximos livros, e é sensacional, é muito legal. Então assim, apesar dessa primeira metade do livro que não me convenceu muito, eu gostei muito do mix, assim, da forma como ela conseguiu, que uma autora conseguiu mixar, né, os pontos principais da história original da Cinderela com o universo que ela criou, né, com esse universo futurístico, com coisas de ficção científica e etc, essas coisas legais. Eu achei isso, achei que ela fez isso de uma forma muito criativa, eu gostei muito, e não ficou idiota como eu achei que ia ficar. Ficou bem legal. E quem é fã de ficção científica talvez vá achar isso aqui uma coisa meio estranha. Mas eu acho que ainda assim vale a pena arriscar. Eu acho que se você gosta de contos de fadas, se você... Galera que costuma ler fantasia e coisas YA, fantasia YA, etc, eu acho que vai gostar bastante disso aqui. Pra quem lê ficção científica numa pegada mais adulta e tal, acho que vai achar meio maluco demais. Mas ainda assim, eu recomendo, porque eu gostei muito. Acho que vale a pena dar uma chance. E tendo em vista o que a autora tá oferecendo aqui, o que ela se dispôs a fazer, eu achei que foi um livro sensacional. Acho que ela fez isso de uma forma muito, muito boa. E os livros que vêm depois também não me decepcionaram nem um pouquinho. Então, gostei bastante e recomendo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigada por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!